Olá, seja bem-vindo para mais um episódio do nosso programa, para mais uma edição do nosso podcast e para completar a trilogia de filmes da saga Jurassic Park, onde hoje falaremos sobre alguns aspectos dessa franquia e mais principalmente, obviamente, como a edição mesmo está nomeada, sobre essa terceira parte da franquia nomeada como Jurassic Park, da franquia Parque de Jurassic, certamente. E bom, começando sem muitas enrolações. Bom, o filme ele não é baseado em nenhum livro de Michael Crichton, porém ele foi construído em várias partes, porém ele tem uma carência, como já dito na mesma parte anterior do Jurassic Park 2, ele carece de muitas coisas, ainda mais aqui na terceira sequência de Jurassic Park. Aqui, o filme ele acaba começando de uma forma bem diferente, né? A ilha Sorna ela está isolada, porém alguns ainda se aventuram ao redor deste lugar. E acontece de um barco acabar sendo levado, ou melhor, acaba um grupo de pessoas acabam tentando se divertir de certa forma perto da ilha. Em um barco praticando parapente e acaba acontecendo um acidente e o grupo, né, que estava dentro do barco, eles acabam morrendo por um ataque supostamente feito por pterossauros. E os dois, o jovem e o seu tio, ou melhor, o seu padrasto, de certa forma, eles acabam indo embora direto para a ilha, parando na ilha, né? Depois que o parapente se solta do barco quando o barco se colide com um rochedo. O nome desses dois personagens, um se chama Eric e o outro Ben. O Ben é o mais novo, no caso, Eric é o mais novo e Ben seria o seu pai, de certa forma. Paul e Amanda são os pais legítimos dessa criança, né, de certa maneira, do adolescente, que vai ter um papel meio importante ao longo do decorrer dessa trama. Aqui, o Alan Grant ele está formulando uma teoria sobre a comunicação dos Velociraptors, o que é melhor exposta durante o desenvolvimento da trama, que ele aplica essa teoria a dizer que os Velociraptors eles se comunicam de uma forma muito mais inteligente do que se pensa. Seu auxiliar imprime uma câmara ressonante de um Velociraptor para que ele consiga aplicar o som, ou melhor, desenvolver esse som assoprando entre a câmara e fazendo com que o som soe e se note como as deveras, o som, né, em si, ele é parecido com o de um dinossauro, o que seria bem impressionante se isso realmente acontecesse. Aqui em Jurassic Park 3 a gente vê uma semelhança muito grande do Alan Grant, tanto fisicamente quanto, por exemplo, em sua característica ou sua caracterização e roupagem com o próprio Indiana Jones, o que é uma coisa bem legal e algo que combina muito com o personagem. Aqui ele não está usando a sua roupa azul, né, a sua blusa azul ou até mesmo a sua encharpe vermelha, porém ele aqui está bem mais sério, de certa forma, com um visual mais sério e mais voltado a uma coisa bem parecida com o Indiana Jones. Alan tem um sonho com um dos Velociraptors do filme, que inclusive antecede e nos apresenta como será a nova forma do Velociraptor em Jurassic Park 3. O que é uma coisa bem legal, eu acredito, ou melhor, eu acho os Velociraptors do Jurassic Park 3 os mais legais, até mesmo mais legais e mais bonitos do que os da parte, né, da segunda parte da franquia, que é os três filmes do Jurassic World. Eu acho esses Velociraptors aqui do terceiro filme mais bonitos que os das suas sequências e até mesmo os dos outros filmes originais. Ahn, Paul e Amanda, eles querem resgatar o seu filho, né, na Ilha Sorna, que o seu filho acabou se perdendo, né, por conta do acidente com o barco, e com isso eles vão atrás do Alan Grant e fazem várias propostas com ele, que o acabam levando de volta à ilha. Ou melhor, ele acha que é a mesma ilha, porém, não, calma. Ele acaba indo junto para auxiliá-los, mas ele não insiste em querer descer na ilha. Ele nunca esteve nessa ilha. Porém, ele não imaginaria, né, que houvessem tantas espécies diferentes do que haviam na Ilha Nublar.
E outra coisa que eu acho bem legal da geografia do Jurassic Park como um todo é que existem as duas ilhas, né? A Ilha Sorna e a Ilha Nublar. É uma sendo mais secreta e mais misteriosa do que a outra, uma tendo uma variedade diferente entre elas. E existem as outras ilhas, as Las Cinco Muertes, né, as variações, que são mais bem apresentadas nos jogos do Jurassic World Evolution, Jurassic Park, nos jogos antigos do Jurassic Park, né, onde você fazia um gerenciamento de recursos para criar o seu próprio parque, e que eram jogos bem legais, inclusive. O ajudante do Alan se chama Billy, e ele o ajuda em vários momentos do filme, inclusive causando um certo acidente com uns ovos de Velociraptor durante a trama. Aqui há uma subtrama sobre a paleontologia ela ter decaído devido aos vários acidentes que aconteceram nos outros filmes com o Jurassic Park e com todo esse evento. E que o público acabou não se interessando mais, né, sobre os dinossauros e sobre o parque, havendo uma queda, né, daí eles precisam de dinheiro, né, o Alan Grant, como responsável, ele precisa de uns tostões, né, uma grana para financiar as suas pesquisas. E para isso, ele é convencido, né, pelo casal a ir até a ilha. E por conta disso, se desenvolve também a trama dos personagens. Eles se reúnem e vão para a Ilha Sorna, tanto para buscar o Eric, quanto para que o Alan Grant ele ganhe, né, dinheiro, né, ele consiga um sustento ali para desenvolver as suas pesquisas. Inclusive, é bem interessante que quando os personagens, né, antigos, né, os personagens clássicos voltam no Jurassic World Dominion, a gente vê que deu tudo certo no final, acabou que o público se interessou de volta por dinossauros, né, tudo se deu bem, e o Alan Grant ele tem um centro de pesquisas muito bem montado quando a Ellie Sattler, né, chega para visitá-lo. E a partir da chegada dos personagens do Alan Grant, da Amanda e, né, do seu marido Paul, acabam se desenvolvendo várias cenas muito interessantes que para mim são as melhores, se não a melhor cena a que se ocasiona depois que eles já estão dentro, ou melhor, já pousaram na ilha, que, né, os soldados eles começam a se espalhar pela mata, e a Amanda, né, a mulher de Paul, ela começa a chamar o seu filho, né, a tentar se comunicar com o Eric. Porém, ela não consegue, só que ela está fazendo tanto barulho com o megafone, né? Ela não sabe de nada do que tem naquela ilha, do que pode haver dentro daquelas matas, que ela fica meio que alertando, né? O Alan Grant fala pra ela ficar quieta e não fazer barulho. Porém, o que acaba acontecendo depois é pura história, né? O espinossauro ele surge enquanto os personagens tentam fugir com o avião que eles acabaram chegando lá. O avião bate nas costas do espinossauro, causando uma ferida muito grave e que pode também ter ocasionado a vingança, né, do espinossauro que ele acaba indo atrás, né, dos personagens. E que também ele acaba consumindo com um dos celulares do grupo e que, sinceramente, eu acho que esse é o grande ponto, é o ponto mais bobo, talvez, da franquia Jurassic Park, e fazer com que um dinossauro ele seja localizado e temido por conta de um toque de um celular, né? É uma coisa bem inadmissível, na minha opinião. O espinossauro ele é tratado como a maior criatura do Jurassic Park, porque até mesmo o Alan Grant ele fala que o tiranossauro são escutados, né, sons antes de todo esse desenvolvimento da trama. E um dos personagens, né, o Billy, ele fala, é um tiranossauro, daí o Alan Grant responde, né, não, parece maior. O que leva a considerar que o espinossauro seria maior do que o tiranossauro. Agora, o que ele não seria, o espinossauro ele seria maior do que o tiranossauro por conta de tamanho mesmo, de altura, ou por conta de sua vela, né, leva-se a considerar o que seria maior tecnicamente falando. Porém, aqui o Spinosaurus ele é bem trabalhado como um antagonista, talvez ele seja até mais aterrorizante que os próprios tiranossauros, né? E existem comparações, inclusive, com o Spinosaurus e o Giganotosaurus, e que dá pra perceber que o Giganotosaurus ainda seria um pouco maior do que essa versão, né? No caso do Giganotosaurus do terceiro filme da franquia World, né? Jurassic World Dominion. Que no caso seria o Jurassic World 3, e que o Giganotosaurus ele seria maior do que o próprio Spinosaurus, porém o Spinosaurus ele só tecnicamente ganharia por conta de sua vela, né, mas não seria tão espesso e mais largo como o Giganotosaurus acaba se tornando. E bom, né, sendo um antagonista bem marcante dessa terceira parte da franquia Jurassic Park,
houveram muitas discussões, né, na sua produção do que seria, de como ele seria feito. O Spinosaurus, no caso, não seriam Spinosaurus, né, na pré-produção, né, de quando estavam pensando nas ideias de qual personagem, ou melhor, qual dinossauro seria o antagonista monstro, né. E antes, né, as ideias eram de que haveria um Baryonyx, de que seria um Baryonyx no lugar do Spinosaurus. E inclusive existem até versões da logo do Jurassic Park com o esqueleto, né, do Baryonyx, o que é algo bem interessante de se pesquisar e de se estudar um pouco sobre coisas que foram descartadas sobre esse filme. Eu acredito até mesmo que seja o filme de Jurassic Park, talvez apenas o clássico de 1993, acabe rivalizando com a quantidade de coisas que foram descartadas nesse filme. E algo que eu vou repetir bastante é que essa terceira parte, o Jurassic Park 3, ele não ele teve muitas coisas mesmo descartadas, assim, coisas que não foram utilizadas e foram canceladas, ideias que não foram levadas para frente, muitos conceitos que não foram usados. O rugido do Spinosaurus, ele foi feito com o combinado de muitos sons de outros animais e de muitas criaturas, mixado, né, e feito, o que se tornou um dos rugidos mais legais. Nossa, eu acho muito legal. É um rugido muito, assim, eu acho que talvez seja até o melhor som de dinossauro inventado, né, pro Jurassic Park, e que dá realmente um, uma noção do tamanho da criatura que eles estão enfrentando. E também é muito legal quando ele ruge após derrotar o Tiranossauros em uma batalha épica, mas para a metade da novelização. Novelização entre aspas, até porque o Jurassic Park 3 não foi inspirado em nenhum livro de Michael Crichton. E fora ser quase um Baryonyx no lugar do Spinosaurus, o Spinosaurus ele acabou sendo escolhido por conta, né, de uma escolha mais criativa, ou melhor, de uma escolha técnica, né? O Spinosaurus ele é muito mais chamativo que o Baryonyx. E este Spinosaurus, ele é explicado na trama que ele seria um híbrido, ou melhor, um protótipo de híbrido, porque ele ainda acaba sendo um dinossauro que existiu realmente, porém muito diferente da sua versão original. E aqui no Jurassic Park 3 nos é referido pela primeira vez que os dinossauros, por serem geneticamente modificados, eles acabam sendo diferentes de suas versões que realmente existiram no passado. Né? Eles são modificados com base em DNA de outras criaturas, e algumas delas seriam criaturas que foram usadas, obviamente, no mundo atual para completar o gene do passado dos dinossauros. O próprio Spinosaurus, já que estamos neste ponto da lista, ele é muito diferente. Foi comprovado, inclusive, um tempo depois, que ele não seria nada parecido com o que está em Jurassic Park 3. Ele seria muito diferente, né? Ele seria um animal muito mais adaptado à água e não tanto à terra, como o dinossauro que é mostrado no Jurassic Park. Ele viveria muito mais na água, e quando fora da terra ele usaria mais as quatro patas, né? Ele usaria as patas da frente e as dianteiras para se locomover em terra. No caso, sendo muito mais bem adaptado à água, né? Uma criatura mais anfíbia. E como já citado, Jurassic Park 3, como ele não foi baseado em nenhum livro, o seu roteiro foi construído, olha só que falta de organização. O filme ele foi construído, né, elaborado e filmado sem um roteiro pronto. Ele foi sendo construído e meio que foi escrito durante as filmagens. Por isso que existe tanta mudança e tanta variação dentro do filme. Muitas ideias foram usadas, né? Inclusive por ser um filme que tem muitas coisas descartadas, cenas e muitos conceitos não usados. Existem cenas mesmo que eram para ser muito maiores, filmagens que foram extensamente cortadas e descartadas, como por exemplo a clássica cena da batalha entre o Tiranossauros e o Spinosaurus, onde ela era para ser muito maior, a batalha seria muito, muito mais longa mesmo. Haveria uma cena de interação entre os dinossauros, onde eles se comunicariam por mais tempo. Aqui, os Velociraptors, eles são os mesmos dos outros filmes, né? Espécies, foram as mesmas espécies no caso, só que eles sofreram mutações conforme foi passando o tempo, né? Na história da franquia.
E eles foram meio que se adaptando biologicamente, né? Eles foram evoluindo biologicamente e se transformando. Por isso eles são bem diferentes do que se apresentam lá na primeira parte da franquia. E como não sendo diferente, aqueles são muito mais inteligentes também. Além de serem diferentes, né, além de serem mais inteligentes, eles se comunicam, usam a vocalização que o próprio Alan Grant estava se referindo. Eles usam dessa inteligência para se comunicar e também para montar emboscadas e armadilhas. Outra cena épica do Spinosaurus que vale ser lembrada aqui é a cena em que o Spinosaurus arrebenta a cerca quando ele encontra, né, os nossos protagonistas, e o celular tá tocando dentro dele, ele acaba os encontrando, ele está estaticamente parado numa cena épica, bem amedrontadora e bem legal. Eu acho que uma das melhores, assim como a cena do avião batendo nas costas do espinossauro e a cena da batalha do Tiranossauros. A cena do Spinosaurus estático, parado como um felino esperando a sua presa, é uma cena muito marcante e muito legal do filme, uma das melhores também. Os pterossauros são apresentados aqui no terceiro filme. Eles já haviam aparecido antes, porém aqui eles são mais bem aproveitados, onde há uma cena também bem legal e muito de causar calafrios quando os personagens estão dentro da gaiola, dentro do aviário onde os pterossauros estão habitando, estão vivendo agora. O aviário completamente abandonado também é uma coisa muito épica e que eu queria muito que tivesse sido usada em outros filmes da franquia. Seria muito legal. A gente até vê um pouco desse aviário, só que mais moderno, no Jurassic World mesmo, de 2015. Porém, aqui no Jurassic Park 3, ele é muito mais legal, na minha opinião. Eu acho ele muito mais bem feito, muito mais característico com o próprio Jurassic Park, uma coisa mais abandonada, mais viscosa, de certa forma. Era para ter havido uma cena em que os pterossauros eles lutassem contra os raptores, mas essa cena foi descartada. O ceratossauro é apresentado, só que aqui ele está com algumas coisas, obviamente, errôneas de sua característica original, né, do dinossauro que realmente existiu, e ele aparece por apenas uns 10 ou 11 segundos e não continua tendo uma boa aparição, ou melhor, ele não continua aparecendo nas próximas cenas do filme, ele só aparece por esses segundos e logo some, o que é bem decepcionante. É uma cena bem curta, então ele é bem esquecível, porém o dinossauro é bem marcante e deveria ter mais oportunidade no cinema de dinossauros. E entrando nesse assunto das cenas descartadas, há muitas cenas, inclusive, porém, próximo ao final do filme, haveria uma cena em que o Alan Grant, com a câmera ressonante imprimida de um Velociraptor, ele atrairia os Velociraptors do filme, né, que nos foram apresentados como uma inteligência descomunal, e ele faria com que esses dinossauros atacassem os espinossauros e o causassem, o que o levassem, né, o espinossauro à morte, o que seria uma cena muito épica. Outra cena também épica que não foi colocada no corte final também, e que foi descartada, seria uma luta dos espinossauros contra o próprio exército que chega para salvar os protagonistas. A cena do rio é uma cena bem legal também, eu acho uma cena bem sufocante por conta, né, dos personagens estarem em extremo perigo e numa cilada completa, com espinossauros quase os matando, mas é também uma cena muito legal, uma cena marcante pra caramba do Jurassic Park 3. E bom, acredito que seria isso. Eu fico por aqui, espero vocês no próximo programa para falar sobre mais filmes de monstros, dinossauros e de criaturas e etc. Comédia, filmes, romances. Estarei falando nos próximos episódios. Agora eu acho que eu vou variar um pouco mais os assuntos, né? Eu não vou falar sobre Jurassic Park na próxima, ainda não vou iniciar a saga Jurassic World. Eu agora vou dar mais uma variada. Acredito que o próximo episódio será para nós falarmos da saga Predador, ou da saga Alien, ou até mesmo da saga Alien versus Predador. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo, ou melhor, até o próximo programa, com mais histórias e reviews de filmes. Em breve também farei um programa, ou melhor, abrirei uma nova saga de programas para falarmos sobre esportes. Iremos falar sobre a Premier League e também para falarmos de games muito em breve. Espero que vocês tenham gostado e, bom, até o próximo programa.